Alguma vez, a gente já parou para pensar como é que um celular, por exemplo, consegue enviar e receber dados ao mesmo tempo, sem que tudo vire uma bagunça de sinais? Bom, hoje vamos desvendar um dos truques mais engenhosos da comunicação sem fio que faz tudo isso funcionar. O desafio é esse aí, ó. Se dois sinais estão falando ao mesmo tempo, no mesmo lugar, como é que eles não se atropelam? Como a gente garante que a mensagem chegue limpinha, sem aquela interferência que deixaria tudo inútil? Parece mágica, né? Mas é pura engenharia. E a resposta, felizmente, pode ser explicada com uma analogia que todo mundo conhece bem. Vamos esquecer as ondas de rádio por um minuto e pensar em carros numa estrada bem movimentada. Ok, para entender como essa mágica acontece, vamos imaginar uma rodovia invisível, suspensa no ar. E a regra número 1 dessa rodovia é bem clara. Garantir que os dados, que são os nossos carros, fiquem cada um na sua pista, sem nenhuma colisão. A primeira regra do trânsito de dados é bem simples: não deixar os carros baterem. Para isso, cada sentido do tráfego da comunicação ganha uma pista exclusiva só para ele. A primeira pista a gente chama de TX Low. Pensa nela como se fosse a pista da direita na nossa rodovia. Ela opera numa frequência mais baixa e serve para enviar dados numa única direção. E essa pista tem um endereço exato, um CEP, digamos assim. Nesse nosso exemplo, ela opera em 80-50 MHz. É como se fosse a rota designada para toda a comunicação que vai do ponto A para o ponto B. E para a viagem de volta? Aí a gente usa a outra pista, a TX High. Ela usa uma frequência mais alta, o que permite que os dados voltem na direção oposta sem problema nenhum. Essa pista de retorno, a TX High, também tem sua frequência exclusiva, 8.200 MHz. É a via expressa, dedicada para a comunicação fluir de volta do ponto B para o ponto A. Então, o ponto crucial é este. Temos duas pistas super bem definidas. A TX Low, em 80-50 MHz para um lado, e a TX High, em 80 e 200 MHz para o outro. Esse método de usar frequências diferentes para conversas de mão dupla ao mesmo tempo tem até um nome técnico, duplexação por divisão de frequência, ou FDD. É o mesmo princípio que permite que um celular faça downloads e uploads simultaneamente. Mas assim como numa rodovia de verdade, só ter duas pistas não garante que não vai ter acidente, né? O que impede um carro de invadir a pista do outro? É aí que entra a nossa barreira de segurança. Exato! Mesmo com pistas separadas, sempre tem aquele risco de um sinal vazar um pouquinho e interferir no outro. Então, como é que o sistema garante que isso nunca aconteça? A solução é, de novo, super elegante e tirada direto do design das nossas rodovias. Os engenheiros simplesmente criam um espaço vazio entre as duas frequências. Esse espaço é chamado tecnicamente de espaçamento de frequência de transmissão, ou TX spacing. Ele funciona como uma barreira mesmo, uma zona neutra que garante que o sinal da pista mais baixa não atrapalhe o da pista mais alta, e nem o contrário. E o que é realmente incrível aqui é a precisão. Essa barreira de segurança tem uma largura exata de 150 MHz. Não é um número qualquer não, hein? É um espaço calculado milimetricamente para ter certeza de que mesmo com pequenas variações, os sinais nunca vão se sobrepor. Agora, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça, as duas pistas e a barreira de segurança. Vamos ver como o sistema todo funciona na prática e cria um fluxo de comunicação perfeito. Tudo começa aqui. O ponto A transmite seus dados, esse sinal viaja pela sua pista exclusiva, a tal pista lenta de 80-50 MHz, e ao mesmo tempo, sem precisar esperar, o ponto B já responde. A mensagem dele viaja de volta na pista rápida de 8.200 MHz. Os dois sinais estão no ar, no mesmíssimo instante, mas em caminhos totalmente separados. E isso aqui ilustra a nossa analogia de um jeito brilhante. O sinal TX Low é o carro azul, indo numa direção. O sinal TX High é o carro laranja, vindo na direção oposta. Eles passam um pelo outro, mas nunca colidem. Então, no final das contas, o segredo para essa conversa sem falhas é a harmonia desses três elementos. Uma pista baixa, uma pista alta e uma barreira de proteção bem ali no meio. E qual é o grande resultado de todo esse planejamento super cuidadoso? Uma comunicação de altíssima qualidade, sem ruído. Toda essa engenharia pode ser resumida nessa fórmula bem simples. Duas frequências diferentes, mais um espaçamento de segurança, é igual a uma comunicação perfeita livre de interferência. É a receita da clareza. No fim, é uma solução incrivelmente elegante. Esse princípio de parear as frequências, o FDD,
garante que a quantidade absurda de dados que flui a cada segundo, seja entre torres ou dentro do nosso smartphone, nunca, jamais colida. E isso nos leva a uma última reflexão. Esse é só um exemplo da engenharia invisível que sustenta toda a nossa tecnologia. Fica a pergunta no ar. Quantos outros sistemas geniais como este estão operando agora mesmo ao nosso redor, sem que a gente nem perceba?